percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Podem tomar assento. Bom, antes de começar na mensagem, eu quero parabenizar todas as irmãs pelo seu dia, que se comemorou no dia 8 da semana passada, dessa semana que se passou. Então, parabéns pelo seu dia. Deus é bom. A Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ela fala muito bem das mulheres. O interessante é que Jesus, no seu ministério, ele foi cercado pelas mulheres. No capítulo 8 de Lucas, ele relata que seguia a Jesus várias mulheres. A maioria haviam sido libertas de enfermidades graves, e outras até de espíritos malignos, qual ele cita pelo nome Maria Madalena, que foi liberta de mais de meia dúzia de demônios. E essas mulheres então passaram a seguir Jesus, junto com os demais discípulos e depois os apóstolos. E lá Lucas relata que algumas delas eram da nobreza daquela época. E sendo da nobreza, elas então passaram a financiar o ministério de Jesus. Então ele diz: elas o serviam com os seus bens. O interessante é que o ministério terreno de Jesus foi sustentado pelas mulheres. Era algo até contrário à lei, porque dentro da lei a mulher que é sustentada, mas Jesus virou de cabeça para baixo o negócio. Interessante que no Velho Testamento houve um profeta sustentado por uma viúva. Na realidade, a lei mandava o sacerdote, o povo de Deus, sustentar a viúva. Ali Deus fez o contrário, porque quando os homens estão tudo ao contrário, então Deus faz o negócio ao contrário, que é para dar um puxão de orelha e falar: ó, vê se acorda aí, meu amigo, que o negócio está feio. Então, nas igrejas, o número sempre maior foi de mulheres, o número de homens é pequeno. E essas mulheres que seguiam a Jesus, elas seguiram até a cruz do Calvário. Jesus foi para a cruz do Calvário, e quem estava lá? Pedro, o mais bravo, correu, fugiu e negou Jesus. Mas as mulheres estavam lá. Chegou na ressurreição,
Para quem Jesus apareceu primeiro? Para as mulheres. Alguns, fazendo piada, diz que Jesus fez isso daí para a história andar mais rápido. Para a história andar mais rápido, Jesus fez isso daí. Isso daí é piada de mau gosto. Jesus apareceu primeiro para as mulheres em uma maneira de honrá-las, pela fé que elas mantiveram até o fim, até o final. Então, essas mulheres foram testemunhas do ministério de Jesus e da ressurreição física de Jesus. Elas foram testemunhas do começo ao fim, ao ponto que elas entram então naquilo que Paulo fala assim, que Jesus Cristo foi visto por mais de 500 irmãos. No meio desses 500 estavam as mulheres. Então elas foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, do Cristo ressurreto. Fazendo então essa introdução de louvor às mulheres, eu vou usá-las então dentro de uma ilustração desse texto. O versículo 22 começa nos dizendo assim, Lucas nos diz assim, que Jesus percorria cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Primeiro ponto, Jesus estava indo para Jerusalém. As mulheres estavam com ele. Quando ele foi crucificado em Jerusalém. As mulheres estavam em Jerusalém. Filhos e filhas de Jerusalém. O primeiro ponto que eu quero destacar nesse texto, que há um firme propósito de Jesus em ir para Jerusalém. E esse firme propósito estavam nessas mulheres que eu estou usando como ilustração aqui para vocês, porque elas também foram. Jesus não cedeu, não arredou o pé desse propósito, desse pensamento de ir para Jerusalém. Alguém tentou dissuadi-lo, alguém tentou mudar o caminho dele. É só você continuar lendo aqui no versículo 31, diz assim: naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios, e foi tu curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Alguém veio dar uma notícia para Jesus, alguém que a princípio aqui o autor não fala se ele tinha boa intenção ou má intenção. Será que era alguém que estava preocupado com a vida de Jesus mesmo? Se era da parte do fariseu, eles não tinham uma boa preocupação com Jesus, não. Eles não eram de boa índole. Mas, seja de um jeito ou de outro, Jesus tem um plano de ir para Jerusalém. Por que ele vai para Jerusalém? Porque é plano de Deus em Jerusalém. Ele tem que ir para Jerusalém. Ele está caminhando, andando de cidade em cidade, curando pessoas. Agora recebe uma notícia, uma orientação para não ir para Jerusalém, mas ele tem um firme propósito e diz: olha, manda falar para aquela raposa que eu faço isso daqui, esses 3 dias. Não é de maneira literal, mas é uma maneira de dizer que existe uma urgência, e dentro dessa urgência nada vai desviar Jesus desse propósito. Ir para Jerusalém é ir de encontro à cruz. Caminhar para Jerusalém é ir de encontro à cruz.
Se esta palavra é uma palavra de um bom conselho, esse bom conselho não é um bom conselho, não é de alguém que está querendo o bem mesmo, porque a vontade de Deus é que Cristo vá para Jerusalém, e em Jerusalém ele sabe o que o aguarda, está esperando ele lá em Jerusalém, a cruz do Calvário. E ele não vai ceder, ele não cede, assim como as mulheres também não cederam. Os homens em certo momento bateram em retirada, mas elas continuaram firmes naquele propósito. E eu quero te chamar nessa noite para um grande propósito, o propósito de caminhar para Jerusalém. Estamos andando nesse mundo como peregrinos, levando o evangelho, levando a boa palavra, curando pessoas, pregando o evangelho, pregando a salvação, mas o nosso destino é Jerusalém. E para chegar lá, nós não podemos negar a nossa cruz, nós não podemos deixar a nossa cruz, nós temos que caminhar com a nossa cruz, caminhar em direção à cruz, não fugir da cruz. Jesus não fugiu da cruz, e ele caminha de encontro a Jerusalém, de encontro à cruz. Nós temos em Atos dos Apóstolos um homem apóstolo chamado Paulo, e ele então estava na casa de um diácono chamado Filipe, que tinha 4 donzelas, filhas donzelas que profetizavam, e chegou lá ainda mais um homem para ajudar as 4, e ele, esse profeta chamado Ágabo, pegou a sua cinta, tirou a sua cinta e amarrou, e disse assim: olha, em Jerusalém, assim amarrarão o dono dessa cinta, assim amarrarão Paulo. E todos então ouviram aquela profecia e chegaram até Paulo e davam conselho para ele: Paulo, não vá para Jerusalém. Sabe qual foi a resposta de Paulo? Por que vocês estão aqui afrontando, entristecendo o meu espírito? Eis que eu estou pronto não somente a sofrer afronta por Cristo, mas morrer por amor a Cristo em Jerusalém. Paulo enxergou e viu e teve a revelação que em Jerusalém esperava a cruz para ele, um sofrimento, uma prisão injusta, mas ele não se retira, ele tem um firme propósito de caminhar para Jerusalém. Não fuja da cruz, não corra da cruz. A cruz é a nossa salvação, a cruz é o nosso livramento, a cruz é a vontade de Deus para nós. Não adianta fugir, não adianta correr, nós temos que pegar cada dia a nossa cruz e seguir em frente. Temos que caminhar em frente, temos que ter esse propósito, esse firme propósito de caminhar e ir para Jerusalém. E eis então que eles estavam indo para Jerusalém. O palavreado dele era que ia para Jerusalém, o aspecto dele era que ia para Jerusalém, e todo o parecer dos seus discípulos era que ia para Jerusalém. Passaram por uma aldeia de samaritano e não receberam eles, não deram alimento, não deram pousada, expulsaram eles. Por quê? Porque eles estavam com o aspecto de quem ia para Jerusalém. Se você tem aspecto de quem vai para Jerusalém, o mundo vai te odiar, o mundo não vai te hospedar, o mundo vai te expulsar, mas firme no propósito para subir para Jerusalém. Alguém no meio da comitiva, alguém que era apóstolo, alguém que tinha um chamado, 2 deles falaram para o mestre: Senhor, quer que a gente peça fogo do céu para consumir essa aldeia? E Jesus falou: não, ainda não é o tempo, não é o tempo do juízo, agora é o tempo da salvação. Agora sabe o que você faz? Você abaixa a sua cabeça, continua a sua jornada. Se te perseguiram numa cidade, fuja para outra. Se te caluniaram num lugar, não dê a mesma reprimenda, não faça o mesmo, não pague com a mesma moeda, pague o mal com o bem. Não seja aquilo que a lei diz, olho por olho, dente por dente, não. Seja amável, seja amigável. Mandaram você embora,
Como diz o caipira, põe a viola no saco e vai tocar em outro lugar. Não quiseram a tua palavra naquele lugar, vai para outro. Em outro lugar aceitarão a tua palavra. A tua palavra, a palavra do Evangelho, vai encontrar corações que vai dar lugar para ela. Não fique perdendo tempo e querendo consumir com fogo de ira aqueles que rejeitam a palavra. Não, haverá um momento certo, que Deus vai julgar todas as coisas. Agora não é o momento, agora é o momento de passar de cidade em cidade e pregar o Evangelho, falar do Evangelho, dar testemunho do Evangelho e não esquecer de carregar a cruz de Cristo. Porque nós não seremos conhecidos pelos sinais, maravilhas e milagres, mas seremos conhecidos pela cruz que carregamos. É a cruz que faz a diferença, é a cruz que muda a história, é a cruz a nossa salvação. Não podemos largar a cruz. E nesse caminhar então, nós chegamos no versículo 23, e alguém então faz uma pergunta para o mestre. Alguém agora para o mestre aqui faz uma pergunta para ele: Senhor, são poucos os que se salvam? Aqui o autor não vai falar que se esse personagem, que ele não dá nem o nome, ele não dá nem o nome desse personagem, mas ele não entra em detalhes se ele estava preocupado com salvação mesmo, ou se era apenas um curioso, ou se era alguém querendo ser bajulado. Não, ele não para, ele apenas diz que Jesus então deu uma resposta, e a resposta está no versículo 24: porfiai por entrar pela porta estreita. Bom, a pergunta era: são poucos os que se salvam? Pela resposta você já pode então pegar a resposta. Se o negócio é porfiar para entrar pela porta estreita, se a porta é estreita, se o caminho é estreito, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, 13 e 14, lá Jesus fala que a porta é estreita, o caminho é estreito, e por esse motivo, poucos são os que entram por esse caminho, poucos são os que entram por essa porta. Então não é grande o número de salvos. Por quê? Porque o caminho é estreito, a porta é estreita. Mas ele dá a resposta: porfiai. Dentro do original, essa palavra porfiai pode ser traduzida também como agonizai. Esteja agonizante. O que significa então porfiar? Porfiar é uma luta muito grande, é uma contenda, é uma batalha, que vai chegar certos momentos da vida que você vai estar em agonia, lutando pela fé, lutando para carregar a cruz de Cristo, para levar junto com Cristo a cruz. Porque em nós, como diz Paulo, se cumpre o resto das aflições de Cristo. Deus, dentro do seu propósito, deu para nós então uma medida de sofrimento, para nós sofrermos por amor a Cristo. E isso então, nós temos então agora que nos negar a nós mesmos. Como Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, então siga-me. Seguir a Cristo é renúncia, é deixar o eu de lado, é deixar o comodismo de lado, é trocar totalmente o pensamento. Aquilo que eu pensava não serve mais, aquilo que eu sabia não serve mais, e se eu sei, eu ainda não sei como deveria saber. Eu tenho que continuar buscando conhecimento, porque ainda não sei como deveria saber. Ou seja, não pode haver em mim lugar para o orgulho. Não pode haver lugar em mim para estar menosprezando o meu irmão, menosprezando alguém. Não é porque eu atingi certo patamar que eu vou considerar os outros inferior a mim. Não, bem pelo contrário, eu sempre tenho que me colocar num patamar mais baixo do que o meu irmão.
estejamos sempre prontos a nos servir uns aos outros, a considerar o meu irmão, o meu próximo, maior do que eu. Ora, Paulo, considerando o seu cargo de apóstolo, ele disse assim: eu tenho para mim que nós apóstolos somos colocados em último lugar. Até o momento temos sido considerados escória do mundo. Muitas das vezes temos que sair fugidos, mas a igreja está dentro de casa, tranquila, bem protegida e bem guardada. Por quê? Porque a vida do verdadeiro discipulado é uma vida de autossacrifício, um sacrifício pela igreja. Por isso ele diz aqui: porfiai, lutai, lute, contende, até o ponto de se agonizar, mas lute. Olhando o escritor aos Hebreus, ele estava escrevendo para um povo que uma boa parte tinha sido deserdado por dizer que acreditava em Cristo, ou seja, tinha perdido a herança de família. E sabe o que ele disse, escrevendo para manter o ânimo daquele povo? Aí você vai me dizer: mas vai manter o ânimo do povo desse jeito? É Bíblia. Ele disse para o povo assim: olha, até agora vocês não resistiram até o sangue lutando contra o pecado. Até o momento vocês perderam sim, tiveram um grande prejuízo, tiveram os bens confiscados, mas até agora vocês ainda não se tornaram mártires. Sabe o que quer dizer isso? Para defender a fé, se possível até com a nossa vida. É essa a obediência que Cristo pede para os seus seguidores. É difícil? Difícil é, mas não impossível. Sabe por quê? Porque aquele que faz essa obra na vida de vocês, é Ele que vai dar forças para vocês. Voltando para Cristo, deixando então o escritor aos Hebreus e voltando para Cristo, quando Cristo estava dentro dessa palavra ao pé da letra, porfiai, agonizai, no jardim do Getsemane, Jesus ali orou a primeira vez, diante de uma grande dificuldade, que estava chegando o momento de ser crucificado, e ele então pede ajuda para os seus apóstolos mais próximos. Os mais próximos ele levou para esse momento, e na primeira oração, no primeiro combate, na primeira agonia, ele foi para os seus apóstolos. Eles estavam dormindo. Em vez de agonizar, eles estavam dormindo. Engraçado, né? Tem gente que é bom para o debate, mas como é bom para o debate? Rapaz, ele briga mesmo no debate. Na língua ele é afiado, ele tem a resposta pronta na língua, mas a briga, o porfiar, só fica no debate. Esse porfiar tem que ser ao ponto de, se for necessário, partir para a agonia. Aí Jesus então dá mais uma chance para eles. Jesus chama a atenção, eles se acordam, volta para a oração. Jesus vai para um lugar um pouco separado para orar, e Jesus então se agoniza novamente, volta para os seus apóstolos. Eles estão dormindo. Temos muito que aprender sobre porfia espiritual, temos muito que aprender sobre batalha espiritual. Gostamos muito desse tema batalha espiritual quando é no âmbito de expulsar demônios. Aí nós gostamos. Esses homens aqui que estavam com Cristo ali e que não chegaram na agonia, se alegraram muito na batalha espiritual de expulsar demônios, ao ponto de eles voltarem tudo alegre e dizerem para Cristo: Mestre, no teu nome nós curamos muita gente, ressuscitamos mortos, e até os demônios se sujeitou a nós no teu nome. Aí Jesus falou assim: não, mas espera aí, tem uma coisa errada com vocês aí. Não se alegre por causa disso, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida.
Sabe, você vai conseguir chegar nesse ponto de porfia, de agonia, quando realmente tomar posse e tiver certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. Senão o sono toma conta da tua vida, o sono toma conta da tua alma. A batalha espiritual, a porfia espiritual, no âmbito de oração, não é fácil, não é brincadeira. Sim, a pessoa se põe para orar, não ora 5 minutos, já está dormindo. O sono toma conta, é muita treva, é muita coisa, é muita luta, mas nós temos que batalhar. E Jesus acorda eles pela segunda vez e vai orar. E volta novamente. Agora ele estava em plena agonia, suando gotas de sangue. E os apóstolos dormindo. As irmãs dentro das igrejas são as guerreiras de oração. Mas quantas têm chegado a esse patamar de Jesus? De suar gotas de sangue. É uma porfia, é uma agonia, é uma luta, aonde estamos lutando pelo quê? Como diz lá Judas na sua carta, procurando vos escrever acerca da fé comum que uma vez foi dada aos santos, achei por bem mudar o pensamento, mudar a mensagem e falar para vocês: lute pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Por fim, lute por ela, lute por essa fé, batalhe por essa fé. Se tem alguma coisa que vale a pena lutar, é lutar pela fé que Deus te deu. Lute por ela, não deixe que nada roube você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Vigie para que ninguém tome a tua coroa. Vigie para que ninguém roube a tua coroa. O vosso adversário, está em derredor, rugindo como leão, à procura de alguém que possa tragar. Mas você pode resisti-lo. Resista a ele em batalha espiritual, em batalha de oração. Lute pela igreja, lute pela tua casa, lute pela tua família, lute pela causa de Deus, lute pelo Evangelho. Vale a pena porfiar pelo Evangelho. Senhor, são muitos que se salvam porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha o que ele diz aqui: não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende da misericórdia de Deus. Muitos tentarão, mas não conseguirão. Por quê? Porque não entram pelo caminho, pela porta certa. Não querem abandonar certas coisas, não querem abandonar o eu. Para entrar por esse caminho, eu vou te pegar aqui o exemplo do próprio Lucas, no começo do capítulo 13, aonde ele diz aqui assim: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Presta bem atenção aqui. Nesse texto existiu duas coisas terríveis que aconteceu naqueles dias, e era notícia corrente. Se tivesse jornal naquele tempo, era a página do jornal de sensacionalismo. Olha, Pilatos fez um sacrifício para os seus deuses, e junto do sacrifício de animais, ele pegou alguns galileus e matou esses galileus, pegou o sangue dos galileus e ofereceu para os seus deuses lá. E a conversa era: sabe por que aconteceu isso com os galileus? Porque eles eram pecadores, eles mereciam isso daí.
Aí Jesus pega essa notícia de jornal, que está correndo de boca em boca, de ouvido em ouvido, e diz assim: não, não é isso aí não, sabe o que é isso daí? Vocês não fiquem pensando que eles eram mais pecadores que todos, não. Antes vos digo, se vocês não se arrependerem, de igual modo todos vós perecereis. Qual que é a porta de entrada para o Evangelho? Chama-se, aqui dentro desse contexto, desse texto, chama-se arrependimento. A porta na realidade é Jesus Cristo, mas para passar por ela, para andar nesse caminho, nessa porta que é Jesus, nesse caminho que é Jesus, precisa entrar nele com arrependimento, através do arrependimento. João Batista era a mensagem dele, Jesus veio no encalço de João Batista e continuou com a mesma mensagem: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. E esse arrependimento tem que ser cotidiano, tem que ser diário, tem que ser todos os dias. Alguém pega a doutrina da regeneração e diz que todo dia a gente tem que nascer. Não, novo nascimento é um só, mas arrependimento e conversão e mudança de vida é diário. Porque todo dia nós pecamos e todo dia precisamos confessar o nosso pecado, nos arrepender. E sendo assim, todo dia precisamos nos converter, precisamos mudar de vida. Por isso que ele está dizendo aqui: olha, esse caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é estreito, e você não vai andar nele de qualquer jeito. Meu amigo, pregar sobre arrependimento é fácil, explicar arrependimento é simples, mas é uma mensagem que a pessoa vira para você e te escorraça, te manda embora, te expulsa da presença dele. Sabe por quê? Porque o velho homem quer ouvir coisas que acariciam o seu ouvido, acariciam o seu cangote. Ele não quer ouvir que ele precisa de se arrepender. O homem fala assim, sabe o que o homem fala? E muitos do G12 prega: nós precisamos perdoar Deus. Tem uma turma do G12 que inventou essa mensagem aí: nós precisamos perdoar Deus. Alguém viciado na cachaça, na pinga, que nós estávamos trabalhando, e alguém falou para ele: você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão para Deus. Ele respondeu: não, que se arrepender e pedir perdão, coisa nenhuma. Deus é que tem que pedir perdão para mim. O orgulhoso vai tentar andar nesse caminho, não vai conseguir, e o resultado você vai ver aqui no decorrer da mensagem. Para que pessoas mais orgulhosas do que o fariseu, o doutor da lei, príncipe da lei, que conhecia a lei de Moisés de trás para frente e de frente para trás, que citava a lei de Moisés, recitava a lei de Moisés decorado, mas não aceitou o batismo de arrependimento. Por quê? Porque para ir lá ser batizado no Rio Jordão, tinha que entrar pelo caminho do arrependimento. Eles foram até lá, mas para bisbilhotar e levar João Batista preso. Qual foi a mensagem de João Batista para ele? Para eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista não quis saber nem de batizar eles. Se fosse nos nossos dias, nessa disputa que existe entre denominação, não, pode vir do jeito que está, Jesus te aceita do jeito que está, fica do jeito que você quiser, o importante é você ter posse e trazer o seu dinheiro para cá. Mas com João Batista e Jesus Cristo não tem nada disso aí não. Você não pode andar no meu caminho, você não passa na porta e não vai morar no céu, se não entrar pelo caminho do arrependimento, vir pelo caminho do arrependimento e permanecer de maneira humilde na presença de Deus. As denominações se vendem, mas Jesus não se vende. Os homens se vendem, mas Jesus não se vende. Os homens se entregam para a corrupção, mas Jesus não se entrega para a corrupção. E ele então vai continuar dizendo aqui, versículo 25: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta.
Quem que é o pai de família aqui? É Deus. Jesus, então, para dar o exemplo, ele não se coloca igual ao Pai, bem pelo contrário, como homem ele se coloca numa posição de inferioridade, não que ele o seja, mas ele se coloca para dar o exemplo. E dentro dessa parábola ele fala então, o pai de família, que quem é? O pai dele, que é nosso pai, que dentro de um relacionamento familiar, Jesus é o irmão mais velho e toda a igreja é filho de Deus, cada um em particular é filho de Deus, irmão e irmã, filhos de Deus. Mas vai chegar um momento que vai terminar o período que nós chamamos período da graça. Sim, o evangelho tem data de validade para ser pregado para nós. Tem data de validade, a graça tem data de validade. Haverá um momento então que Deus fechará a porta da graça. E aí ele está chamando a atenção para aqueles que vivem de maneira superficial no evangelho. Aqueles que vivem de maneira superficial, somente de maneira religiosa, somente para se aparecer, somente para ser chamado de boa gente, fazedor de boas obras, como os fariseus, como os saduceus, como várias pessoas da época que ouviam essa mensagem. E ele diz assim, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. O tempo de arrependimento, o tempo de mudar de vida, o tempo de porfia, o tempo de agonizar pela verdade, é agora, é nesse momento, é nesse instante. Naquele dia lá, todo mundo vai querer se arrepender, se converter e mudar de vida, mas já é tarde, já será tarde, a porta já estará fechada, a porta será fechada, haverá o dia de acerto nesse mundo e a porta será fechada. Mas quem é que corre na porta e bater? É quem teve conhecimento dessa porta, é quem chegou bem perto, é quem chegou bem próximo, é quem vai responder aqui, olha, o Senhor tem ensinado na nossa rua, e nós temos aprendido de Ti, e tem mais uma coisa, nós temos comido na Tua mesa. Mas sabe qual é a questão? Jesus então, o pai de família vai responder assim, olha, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. A questão aqui não é questão de conhecimento mental, de conhecimento que conheceu, que viu Cristo, que recebeu milagre, que fez até milagre no nome de Jesus Cristo. A questão aqui é de prática. O que eu e você estamos praticando? Uma boa parte aqui desse pessoal que Jesus está exortando, são conhecedores, comem, se alimentam da graça comum de Deus, comem de Deus, estão ouvindo até o Evangelho, tem a lei de Deus na mão, conhece a lei de Deus, então come algo da lei, come algo da palavra, mas é uma questão de prática. O que eles praticam? O que eu e você temos praticado? O que fazemos de exercício, o exercício espiritual? Praticar. Errar, todo mundo erra, mas o erro na vida do crente é um acidente de percurso, não é uma prática vivida no pecado. Quando o verdadeiro crente tropeça, ele se envergonha de ter tropeçado, ele se arrepende amargamente e busca a Deus com sinceridade. Mas o ímpio, aquele que se acostuma com o pecado, não ouve a consciência, que a consciência é algo que Deus deu dentro de cada ser humano, não ouve a natureza, porque dentro da natureza aqui, nós temos visto a natureza aí, né? Lá na Síria, tem um terremoto lá que morreu milhares e milhares de pessoas. Mas e aí? Você ouve a notícia, sabe da notícia, mas
Isso te leva a pensar na volta de Cristo? Isso te leva a pensar que você tem que melhorar de vida, santificar a tua vida, porque a vinda de Cristo está próxima? Porque a porta da graça está prestes a se fechar? Todos os acontecimentos de desgraça no mundo, que você fica diante da televisão, assistindo, perdendo tempo e vendo tanta desgraça, essas desgraças que passam, que são verdadeiras, não te leva a um pensamento de arrependimento que você tem que se preparar? Essa mudança de pessoas cada vez mais andando na iniquidade não te leva a pensar que os dias estão próximos, que o fim está próximo? Não te leva a ter nojo dessa sociedade? Não te leva pelo menos a ter vontade de jogar o televisor fora e orar um pouquinho? Qual que é a prática na tua vida? O que é que você tem praticado? Essas mulheres praticaram seguir Jesus e seguiram Jesus do começo ao fim, e foram testemunhas e saíram testemunhando da ressurreição de Cristo. Ou seja, elas não temeram a cruz do Calvário. Porque dar testemunho de Cristo é falar dele ao ponto de, se for preciso, pagar com a vida por causa desse testemunho. E nós devemos então entrar por esse caminho de porfia. E então ele vai continuar dizendo assim, versículo 28: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Irmão e irmã, no dia do juízo, quando os ímpios forem lançados no lago de fogo, vai ter muitas pessoas lá que nunca ouviram falar do Evangelho. Esses terão um castigo menor. Mas porque se eles nunca ouviram falar do Evangelho, eles têm direito a ser salvos. Ignorância não dá salvação para ninguém. E tem uma coisa: Jesus, Deus não é obrigado a salvar ninguém, nem os que são ignorantes, porque existem outras coisas por trás da pregação do Evangelho que fala de Deus. E Paulo vai tratar isso em Romanos, no capítulo 1, que o homem é inexcusável pelo testemunho da natureza, e o salmista no Salmo 19 fala a mesma coisa. Mas esses terão uma dose de castigo menor. Agora pensa bem, uma pessoa que estava próximo da porta, que viu a porta, que viu o caminho, que experimentou, mas lançado fora, só para pensar na dor da consciência. Eu tive tudo na mão e realmente não fiz nada certo, fiz tudo errado. Pensa nos falsos obreiros, nos falsos profetas. Pensa nos falsos mestres, nos falsos pastores. Pensa naqueles que viram todos os sinais de Cristo e não se arrependeram. E Jesus diz assim: olha, haverá cidades do passado como Sodoma e Gomorra, que terão menos rigor no dia do juízo do que para vós que viu todos esses sinais. Então, conforme vai aumentando a revelação, vai aumentando também a responsabilidade. Nós olhamos para a honra que o Evangelho nos dá, olhamos para a honra que o cargo nos dá, olhamos para a honra de pertencermos a uma denominação, a uma igreja. Nós olhamos para a honra, e existe a honra, mas existe também, junto com a honra, a responsabilidade. Nós que aprendemos, que conhecemos, que sabemos, temos uma responsabilidade maior. Não chegamos no ponto da agonia, mas nós dormimos, o mestre nos acorda e nós temos que voltar para a oração, nós temos que voltar para a batalha, nós temos que voltar para a porfia, ao ponto de não dormir mais e agonizar por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, por amor a Cristo, por amor à sua igreja.
porque Cristo deu a vida por amor à sua igreja, que está dentro dessa igreja, eu e você, e nós também devemos dar a nossa vida por amor aos nossos irmãos, e não ficar aí, um dando cabeçada no outro. Você já morou lá na roça lá, e acontece uma coisa bem interessante, né? Tem um gado lá, no Brasil, aqui a gente não tem muito costume de criar ovelhas, mas se tem o costume de criar boi e vaca. E tem lá as nossas vaquinhas lá, o caipira tem a vaquinha dele, conhece pelo nome, chama pelo nome, ela vem. Meu amigo, quando ele traz, compra uma diferente, nova, e traz para o pasto, mas a coitada toma uma surra, mas toma cabeçada de todo lado. Dentro da linguagem dos nós, isso aí é um batismo, viu? Batismo de pancada. Às vezes a gente não está agindo assim não com os nossos irmãos. Chegou aqui hoje, já quer ser dono, rapaz, vamos dar cabeçada nele. Como que é? Eu estou aqui há 10 anos, não tenho dom, você chegou hoje, já tem um dom, cabeçada nele. Rapaz, o coitado apanha. Se ele não se desviar, ele fica um crente bom. Fica. Se os crentes não colocar ele para correr, ele fica bom, porque cabeçada vai receber bastante. Irmãos, não é assim. Olha, Paulo diz assim, olha, em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Se revista do poder de Deus, busque o poder de Deus, não para contenda, não para mostrar que você é o fulano de tal, não para os outros se aplaudir, mas para edificar a igreja, para Cristo ser engrandecido no nosso meio. Os dons espirituais não é dado para mim e você se aparecer, bem pelo contrário, o dom espiritual é dado para enriquecer os outros. Muitas das vezes você vai orar, vai pedir, Deus vai atender para os outros e para você não. Sabe para quê? Para você ir para o porvia, para a agonia, para se agonizar. Sabe aquele momento de vergonha que chegam para você, pedem uma ajuda e você fala, misericórdia, eu não tenho nem para mim mesmo, não tenho condição de orar nem por mim mesmo, mas eu vou orar. Deus é bom, eu vou orar. E Deus responde, e você continua na situação difícil. Parta para a agonia, vai para o agonizar, vai para a porfia, luta em oração pela fé, luta pela igreja, luta pela causa de Deus, luta pelo evangelho. Quando Jesus foi ensinar a oração, o primeiro ponto que ele ensinou foi não se preocupar conosco mesmo, mas com o reino de Deus. Por isso diga, engrandecido seja o nome de Deus. Em primeiro a gente ora pelo nome de Deus, pelo reino de Deus, para ser feita a vontade de Deus. Depois a gente vai orar por nós. Em primeiro a gente pensa do benefício de Deus, no que nós podemos fazer por Deus, e não em nós mesmos. Depois nós pensamos em benefício da igreja. Depois do benefício para a igreja, aí nós então nos voltamos para a oração do pão de cada dia. Sim. Então temos que aprender os valores, colocar os valores. Então ele diz assim, olha, vocês vão ver Abraão, Isaac e Jacó. Para ter esse tipo de conhecimento lá, é porque conhecia, sabia da história de Abraão, Isaac e Jacó. É porque tinha um profundo conhecimento, mas nunca realmente se converteu, nunca mudou de vida, nunca praticou o evangelho, nunca praticou a verdade. Pelo contrário, praticava o erro, praticava o pecado. E dependendo da posição do cara, se começar a falar. Começa a falar, você está, rapaz, você está falando contra um ungido, meu amigo, não é fácil não. Aí aqueles que não têm esse poder na mão, vai para outro, né? Não, irmão, a Bíblia diz assim, não julgueis para não ser julgado. Sabe o que significa? Deixa eu pecar à vontade, não se preocupa com o meu pecado não, deixa eu pecar à vontade, você não pode me julgar.
Vai nessa conversa. Vai nessa conversa e você vai ouvir e vai chorar lá. E ele diz ainda mais: e virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se a uma mesa no reino de Deus. Ele está dizendo isso daqui para o povo de Israel, que dizia então ser descendência de Abraão, e era descendente de Abraão, mas não era no sentido espiritual, somente no sentido carnal. Tem que ser descendência de Abraão no sentido espiritual, ou seja, tem que nascer de novo, tem que entrar no reino de Deus pelo caminho do arrependimento, e continuar no caminho de arrependimento. Aí sim, na realidade, é filho de Abraão do lado espiritual. E naquele dia vai ter uma multidão de filhos de Abraão, segundo a carne, descendente de Abraão, vendo tudo isso e chorando e implorando e batendo na porta, mas batendo na porta em tempo errado. O tempo de bater na porta é agora. O tempo é hoje, o tempo de mudar de vida e começar a praticar a verdade é hoje, agora, é nesse momento. E aí você pode me falar assim: mas você está pregando isso para crente? Jesus estava pregando isso para o povo de Israel, que conhecia a lei. Alguém colocou na rede social: olha, nós estamos num tempo de negrura, de trevas tão grande, que chegamos num estado que a gente tem que pregar o evangelho para crente. Aí você vai lá no escritor aos Hebreus, e o escritor aos Hebreus dá uma paulada muito grande, dizendo assim: olha, nós temos muito que falar acerca de Cristo, mas não podemos falar. Sabe por quê? Porque vocês se fizeram negligentes para ouvir, têm idade para ser mestre, mas necessita que se vos pregue os rudimentos da doutrina de Cristo. Ou seja, nasceu de novo, mas não cresceu espiritualmente. Então, irmãos e irmãs, nós temos que crescer na vida espiritual, ao ponto de agonizar em prol da verdade. Então, para terminar, ele diz aqui no versículo 30: e eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Como compreender essa parábola de Cristo aqui? Pegue o exemplo de uma mulher, que lá dentro do acontecido lá em Mateus, dentro do acontecido no evangelista, do apóstolo, ele nem cita ao certo o nome dela. Como existe mais de uma Maria, os teólogos não conseguem dizer se era Maria Madalena, se era Maria irmã de Lázaro, mas lá está dizendo assim: Maria de Betânia. Então, Maria de Betânia, alguns dizem então é irmã de Lázaro. Ela fez um ato de derramar um vaso de alabastro sobre Cristo. O que aconteceu? Indignação total de quem? Dos discípulos, os apóstolos, os mais próximos de Cristo, mas ficaram muito bravos com a atitude dela. E Jesus diz assim: não, por que vocês estão molestando essa mulher? Ela me fez boa ação. Em verdade eu vos digo, em todo lugar que for pregado o evangelho, também será anunciado a obra que ela fez em meu favor, para a memória dela. Olha só que lugar de destaque que ela alcançou dentro da Bíblia Sagrada, dentro do evangelho, dentro do colegiado apostólico. Rapaz, se fosse hoje, ela já ia ser ungida como apóstola. já ia dar o cargo para ela. O cargo já era dela. Já ia ser ungida apóstola. Mas veja a humildade dessa mulher. Aí você vai compreender: há últimos que serão primeiros. Sabe qual era a vida em certo momento da vida dos apóstolos? Sabe qual era o dia a dia deles? Eles disputar e discutir quem que era o maior. Mas quem que é o maior? Não, sou eu sou o Pedro. Olha, você vê aí que o mestre está sempre comigo. Aí João, não sou eu sempre estou com ele me leva para as orações, mas também ele me leva. E existia uma disputa grande, e Jesus tentou acabar com essa disputa colocando uma criança no meio deles, mas nada resolvia a disputa entre eles. Eles se davam, eram dados a disputar.
eu sou o primeiro. Não, eu sou o primeiro, porque eu sou apóstolo. Essa mulher, tá bom, ela está seguindo Jesus, mas é uma mulher. Meu amigo, a nossa sociedade não permite nem a mulher falar. Bom, ela está comprando aí, está alimentando a gente, mas isso é serviço de escravo. Aí Jesus fala, olha, há derradeiros que vão ser primeiros. E Jesus mostra então no caso dessa mulher, que no meio do colegiado apostólico era a última, mas num ato de fé, num ato que ela fez de simplicidade, de fazer um ato para Jesus, ela foi colocada em destaque em primeiro lugar. Primeiros que serão últimos, apóstolo, vai lá para o último, e quem toma o lugar de primeiro é a mulher Maria de Betânia. Ou seja, não é o teu cargo, é a tua humildade, não é aquilo que você faz, é a qualidade do que você faz, não é a quantidade, é a qualidade do que você faz. Faz com humildade, é para Cristo, é para a glória de Deus, é para a glória de Cristo. Então você que é colocado pela sua humildade em último lugar, o mestre te coloca em primeiro. É isso que ele está dizendo aqui. Simples, uma parábola que é falada para os mestres da época não compreenderem, mas os humildes é dado o entendimento para eles, e Jesus explica individualmente para cada um. Que Deus te abençoe e te guarde, amém?